Olá, eu sou Guilherme Valério, do curso de Engenharia de Controle e Automação do Instituto Federal do Campus Hortolândia. E nesse vídeo aqui eu vou apresentar alguns exemplos de programas em linguagem C e eu espero que o código consiga ajudar vocês a desenvolver projetos ou o que vocês precisarem. Bom, nesse primeiro programa aqui, ele é um programa que ele vai ler um vetor, depois o usuário vai poder escolher um determinado número e ele vai apresentar quais são os múltiplos dentro deste vetor e quantos são eles. Bom, então criei um n aqui para o tamanho, um m para o múltiplo, um ponteiro e um contador. E aí, se o n for maior que zero, né, porque se você colocar um zero aqui não vai existir um vetor de 0 posições, ele vai fazer a alocação de memória aqui, tamanho inteiro, a partir do n que foi determinado pelo usuário. E aí, se for possível fazer essa alocação aqui, ele vai rodar o programa, senão ele vai aparecer memória suficiente e vai sair. Bom, vai começar inserindo os valores, depois imprimindo esse vetor, aí depois vai determinar um número, um número inteiro qualquer, para poder mostrar os seus múltiplos e depois vai ser apresentado. Aí depois ele apaga aqui com o free a alocação de memória e depois ele encerra o programa. Então eu vou mostrar como é que funciona, deixa eu só... Bom, então aqui insira um número, eu vou colocar 4 aqui, vou colocar 1, 2, 3, 4. Aí determinando o valor aqui no caso, vou colocar 2. Então, os múltiplos são o 2 e o 4, que são múltiplos de 2, e são dois múltiplos, então ele está funcionando corretamente. Vou só mostrar aqui essa parte. Para os múltiplos aqui eu coloquei que se o valor que está em tal posição i, se ele tiver resto zero quando for dividido por esse múltiplo que foi escolhido pelo usuário, então quer dizer que ele é um múltiplo. Por exemplo, a gente tinha aqui o 4. 4 dividido por 2 tem resto zero, então ele é múltiplo. Então é dessa forma que funciona o programa. Bom, nesse segundo programa aqui eu tive que trocar de plataforma porque o meu tinha dado um erro lá, aí eu coloquei o código aqui e aí agora ele deu certo, mas eu vou mostrar por aqui. Então eu vou começar rodando ele aqui. Então ele é assim, ele é um programa que ele vai ler os 6 números gerados pela loteria e depois 6 números de um certo bilhete. E aí no final ele vai comparar os dois e imprimir o que foi sorteado e os que foram, vamos dizer assim, corretos de acordo com o sorteio, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, sei lá, digamos que esse aqui foram os números do bilhete e aí no sorteio tenha sido isso aqui. Então ele mostra os valores que foram corretos, no caso aqui foi 1, 2, 3 e o 6. E aí ele imprime aqui e depois o sorteado. Além disso, quando ele for fazer a alocação de memória, ele vai fazer de acordo com o número com os números que forem corretos. Então, por exemplo, assim, nesse caso foram 4 números corretos de acordo com o bilhete e o sorteio. Então a alocação de memória vai ser de tamanho 4. No caso aqui, ele começa com os números do bilhete, correto? E depois os números pela loteria, que foi o que a gente colocou no começo. Aí ele faz a comparação aqui. Conforme for comparando, ele vai armazenando nesse contador, que depois vai servir para a gente fazer a alocação de memória com esse count. E aí depois ele vai fazer essa comparação de novo aqui para poder fazer a impressão dos valores, né? E depois no final mostrar os valores sorteados. E é dessa forma que funciona. Voltando aqui no
na plataforma agora deu certo. Esse é o nosso terceiro programa. Ele já é um pouco mais complicado, você vai criar uma struct aqui. Ele vai fazer meio que um cadastro de alunos, só que ele vai fazer esse cadastro quantas vezes o usuário quiser. Então, por exemplo, tem esse N aqui, vamos supor que você queira cadastrar 3 alunos. E aí você vai meio que chamar struct 3 vezes. Então você vai fazer com N maior que 0, obviamente. Vai fazer esse cadastro aqui, essa alocação de memória com o tamanho N que você tem. E depois você vai fazer todo aquele processo da struct. Então, mostrar e armazenar os dados. E caso eu não tenha memória suficiente, ele vai aparecer isso aí e depois você vai liberar esse espaço de memória. Então eu vou rodar aqui para mostrar. Bom, aqui por exemplo, vou cadastrar 2 alunos. Vamos supor que eu coloque aqui colocar o meu nome. Colocar um outro aqui. Então é isso, ele é bem simples, mas acaba sendo prático porque você acaba que pula várias etapas, né? Então você pode cadastrar quantos alunos quiser e até que é um programa curto, se for ver bem assim, ele não tem muito trabalho na sua execução. E é assim que funciona esse programa. Bom, esse daqui foi o vídeo, eu espero que tenha ajudado. Essa foi uma apresentação para a matéria de Programação de Computadores 2 do curso de Engenharia de Controle e Automação no Instituto Federal Campus Hortolândia, com o professor Fernando Sambinelli. E é isso, até a próxima.